Adoraria, senhor presidente, aqui dessa tribuna, continuar o debate relativo à Petrobras, um debate necessário, um debate importante. E repito, há uma corrente política nesse país, e concordo com o senador Pedro Táxi, temos que dar nome aos bois, sim. Governo passado, que hoje se apresenta como defensor e que quer que o povo brasileiro se esqueça de muitas ações praticadas no passado, inclusive aquela que mudava o nome da Petrobras, de Petrobras para Petrobrax. E o objetivo era único, era privatizar a empresa. O marco regulatório do pré-sal não é o mesmo marco regulatório que vigorou até pouco tempo. O da partilha não, o da concessão não. O marco regulatório é o da partilha, que é o melhor caminho para que o Estado brasileiro fique com a maior parte da riqueza e não uma empresa privada. Isso é muito importante. E eu creio, sim, que todos os números apresentados com muita sinceridade, sem qualquer maquiagem pela própria direção da Petrobras, são números que, repito, que decorrem de uma série de fatores, mas que não representam sequer a má administração ou a possibilidade da falência dessa gigante brasileira que é a Petrobras. Mas, enfim, a presidenta Graça Foster estará em breve conosco na Comissão de Assuntos Econômicos e teremos a oportunidade de debater a matéria. Hoje, senhor presidente, eu venho a essa tribuna, dia 21 de março, porque nessa data comemoramos duas importantes questões. Uma delas é o Dia Internacional da Síndrome de Down, hoje, 21 de março. E essa data, que foi estabelecida pela Organização das Nações Unidas, é uma conquista brasileira, senhor presidente. Desde o ano passado, portanto, 193 países ligados às Nações Unidas promovem, nesse dia 21 de março, ações de conscientização em prol dos direitos das pessoas com Down. E, nesse dia, no Brasil e no mundo inteiro, várias atividades em várias cidades brasileiras estão ocorrendo, lembrando principalmente a importância, a necessidade de uma convivência harmoniosa, respeitosa com os portadores e portadoras da síndrome de Down. E o segundo marco, no dia de hoje, senador Paim, eu faço esse pronunciamento em homenagem à Vossa Excelência, inclusive, é que nós comemoramos uma data também... Se antecipando ao meu pronunciamento, que eu vou falar dos dois temas. Olha aí, está vendo? Muito bem, uma data muito importante para o nosso país e para o nosso povo brasileiro. Trata-se do Dia Internacional de Luta pela Eliminação da Discriminação Racial. Nós também, nessa data, comemoramos os 10 anos de criação da Secretaria Especial da Promoção de Igualdade Racial e da promulgação da Lei 10.639 de 2003, que institui o ensino da cultura e da história da África na grade curricular das escolas brasileiras. E repito, olha a data, 2003, 10 anos comemorando o Dia Nacional de Combate à luta pela eliminação da discriminação. 10 anos é o tempo que estamos no poder. Foi o ano em que o presidente Lula assumiu a presidência da República e em nenhum momento titubeou em criar, pelo contrário, foi um dos maiores defensores na criação da Secretaria Especial de Combate de Igualdade Racial e Combate à Discriminação. Isso é muito importante porque é um compromisso que o presidente Lula traz desde a sua militância no período em que foi operário durante muitos anos e com muitos negros conviveu e sentiu na pele o que é a discriminação racial. A data foi instituída pela ONU em 1976, após muita pressão dos movimentos de luta contra o racismo em todo o mundo, principalmente contra o regime racista da África do Sul.
podemos admitir que o combate contra a discriminação racial inscreve-se entre as causas mundiais que desfrutam de absoluto consenso entre todas as nações. Cada país, contudo, assume posições peculiares no domínio das relações raciais. Nos países cuja formação histórica compreendeu a integração de populações autóctones com correntes migratórias de grandes proporções, sobretudo nos períodos moderno e contemporâneo, colocando em convivência povos, costumes, cultura, religião e fisionomia diferentes. As relações raciais nesses países assumiram quase que naturalmente lugar central no processo de constituição das identidades nacionais. A maneira como cada país configurou historicamente as relações raciais passou a ser de tal forma importante que os pesquisadores a consideraram variável determinante na explicação da singularidade dos temperamentos nacionais. Assim, muitos investiram na descrição das diferenças entre formações históricas de claras semelhanças estruturais. Eu lembro-me particularmente das comparações exaustivas traçadas entre o Brasil e os Estados Unidos, cujos processos de colonização tiveram lugar no período moderno, com o emprego em larga escala do trabalho compulsório de origem africana, associado à presença do colonizador de origem europeia e de populações autóctones. Nesses termos, a discriminação racial no Brasil passou a ser compreendida no quadro da nossa experiência escravista. A escravidão sedimentou durante os quase 4 séculos de sua vigência a maneira como os africanos e seus descendentes eram socialmente definidos pela sociedade brasileira, contaminando todos os seus valores e atitudes. A história da experiência escravista em nosso país não é apenas uma história de dor, de violência, de opressão. A escravização e o tráfico de pessoas representaram traumas, em alguns casos ainda não superados. Porém, em outros sentidos, a experiência do tráfico apresenta algumas semelhanças com as migrações modernas. Os africanos, senhor presidente, não deixaram de ser africanos por terem sido escravizados e trazidos à força para o Brasil. Carregaram consigo as práticas e mentalidades dos seus lugares originários, modos de conduta, sociabilidades, estrutura de parentescos, formas de organização de trabalho, enfim, práticas culturais que configuravam uma visão de mundo específica. Esse modo de ser africano aqui se aclimatou. Em alguns casos, miscigenou-se em contato com as populações indígenas e europeias, desenvolvendo com isso novas práticas e atitudes. Nos campos da religião, da cultura popular, da música, da gastronomia, dos folguedos populares, da língua, entre outros, configurou a área das culturas negras no Brasil. Esse é o quadro de referência que nos permite avaliar as notáveis contribuições das políticas públicas de igualdade racial adotadas nos governos do presidente Lula e da presidenta Dilma. Em primeiro lugar, destaca-se a prioridade conferida pelo governo Lula, repito, ao criar a Secretaria de Políticas de Promoção de Igualdade Racial da Presidência da República, cuja finalidade é a formulação, coordenação e articulação de políticas e diretrizes para a promoção da igualdade social em nosso país. Mais recentemente, no quadro de implementação de políticas afirmativas de promoção de igualdade racial, destacamos a criação no plano plurianual de 2012 a 2015, do programa de cunho específico, intitulado Enfrentamento ao Racismo e Promoção da Igualdade Racial, que resultou na incorporação desse tema a 25 outros programas, totalizando 121 metas, 87 iniciativas e 19 ações orçamentárias em diferentes áreas da ação governamental. Essa orientação
de introduzir perspectivas transversais na condução das ações governamentais em gestão que se notabiliza como referência mundial em políticas de redistribuição de renda, permitiu que as políticas públicas de promoção da igualdade racial assumissem maior efetividade e cobertura. Ao destacar que está em pleno curso a realização de consulta pública para elaborar a versão final da regulamentação do Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial, o SINAPIR, que permitirá a descentralização das políticas públicas de combate à discriminação racial, com sua adoção em estados e municípios. Senhores senadores, senhor presidente, senador Paim, no campo da cultura, eu cito particularmente o notável impulso conferido às manifestações de nosso patrimônio imaterial, por meio de editais específicos e subsídios das leis de incentivo à cultura, como a Lei Rouanet, cobrindo o arco de manifestações multiculturais que traduzem nosso país como uma nação que valoriza a diversidade cultural e a tolerância como valores positivos no combate à discriminação racial. Registraria, da mesma forma, o empenho do governo federal nos processos de titulação de terras das comunidades quilombolas. E eu já vou concluindo, senhor presidente. De 2004 a 2011... prestem bem atenção, de 2004 a 2011, 1.820 comunidades foram certificadas pela Fundação Palmares. De 95 a 2012, 207 comunidades foram tituladas com a expedição de 139 títulos de propriedade em 124 territórios, contemplando cerca de 13 mil quilombolas, com a concessão de quase 1 milhão de hectares. O grande incentivo ao crescimento desses números veio exatamente dos governos do presidente Lula e da presidenta Dilma, pois até 2002 apenas 34 títulos haviam sido concedidos. E eu concluo meu pronunciamento aqui, senhor presidente, destacando a ação afirmativa do governo da nossa querida presidenta Dilma de maior impacto nas gerações futuras, a sanção da lei de cotas para o ingresso no ensino público superior e no ensino técnico federal. Quando a presidenta Dilma sancionou a lei em 29 de agosto do ano passado, explicitava o duplo desafio colocado pela proposta, ou seja, conciliar a democratização do acesso às universidades com a manutenção do alto nível de ensino e da meritocracia. Assim, na regulamentação da lei, conferiu-se ênfase à necessidade de oferecer condições adequadas para o pleno desempenho acadêmico de pretos, pardos e indígenas, a considerar os resultados das políticas de cotas raciais já adotadas pelas universidades brasileiras, é que eu quero destacar a UNB, Universidade de Brasília, como exemplo muito positivo. Eu não poupo manifestações de júbilo ao me associar àqueles que apostam nos efeitos concretos dessas ações afirmativas na construção de um Brasil mais justo, igualitário e livre de práticas discriminatórias e intolerantes. Dessa forma, senhor presidente, eu deixo aqui a minha homenagem a essa luta no combate à discriminação, que hoje não é apenas uma luta dos movimentos sociais, mas está definitivamente incorporado no Estado brasileiro através de políticas públicas que contribuem muito para o fim da discriminação. Muito obrigada, senhor presidente.